preciosidades, tudo bem com vocês, pessoal? Vim trazer uma mensagem da palavra de Deus aos vossos corações aqui no livro de Salmos, no capítulo 34 e o verso 7, que diz o seguinte: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E no verso 8 diz o seguinte: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Gente, esse verso eu não sabia que ele era tão real na nossa vida, sabe? Porque às vezes a gente medita na palavra de Deus, mas a gente não tem noção o quão real é a palavra de Deus, o quanto ela é viva realmente para nossas vidas. Eu vou contar para vocês a maior experiência da minha vida. Foi a maior experiência que eu já tive com Deus da minha vida. É claro que eu creio que Deus vai me dar outras experiências, eu tenho fé que eu vou ter. Mas no momento foi a maior experiência de todas, eu reunindo todas as experiências espirituais que eu já tive com Deus. Essa foi a maior experiência. E foi o seguinte, gente. Esses últimos dias eu tenho passado por muitas dificuldades. Realmente eu tenho passado por momentos muito difíceis, sabe? Eu creio que a maioria de nós passamos por vales, desertos, situações difíceis, as quais a gente fala, não, eu não vou sair viva dessa, né? Ai, meu Deus do céu, o mundo tá desabando, mas o Senhor tá do meu lado. Então, tava mais ou menos assim. Muitas e muitas coisas acontecendo, sabe? E tudo muito rápido, mas a Bíblia fala que Deus, ele não permite a gente carregar um fardo que seja além das nossas forças. Deus, ele dá conforme as nossas forças, então Deus sabe até onde a gente suporta, e ele permite todas as coisas na nossa vida, né, por um propósito que às vezes a gente não entende. Às vezes a gente murmura, né, a Deus, às vezes a gente reclama para Deus, murmura, porque somos seres humanos. Claro que não é correto diante de Deus, mas existem situações em que as pessoas chegam até mesmo a murmurar, tá bom? Bom, então foi o seguinte, aí eu tava passando por muitas dificuldades e nesse dia, especificamente, as minhas 3 filhas estavam doentes, né? 2 estavam com febre e a outra pequena estava febril. Era um dia de domingo, faz mais ou menos 3 semanas, né? Foi 3 semanas atrás. Hoje é 10 de julho de 2019. Há umas 3 semanas atrás, mais ou menos, aconteceu isso, gente. Então, eu tava em casa e eu falei pro meu esposo, olha, hoje eu não vou pra igreja porque as crianças estão com febre e eu vou ficar aqui com elas. Ele falou, não, tudo bem. Aí eu dei a medicação pra elas e elas ficaram dormindo, né? Elas estavam tão, assim, abatidas naquele dia que elas dormiram logo. E meu esposo foi pra igreja, né? Já eram as 7 horas da noite, ele foi pra igreja e eu fiquei em casa. Então eu me ajoelhei ali no sofá e comecei a falar com Deus. Mas eu não comecei a falar das minhas dificuldades, nem que as crianças estavam doentes, nada. Eu estava com muita vontade naquele dia apenas de falar com Deus, como se Deus fosse um amigo. Mas falar com Ele de uma forma íntima, sabe? Conversar com Ele, eu estava com saudade de conversar mesmo, sabe? Mas eu queria conversar um pouco com Ele, quando a gente quer desabafar um pouquinho, falar que eu tô com saudade, fica aqui comigo. Sem precisar de eu estar falando tudo que eu estava passando. Claro que é importante a gente falar com Deus, mas eu já tinha falado com Deus em outros momentos. Esse momento era um momento mais de, tipo, deitar no colo dele e conversar com ele. E naquele momento eu comecei a conversar com Deus e tava uma conversa muito boa, gente. E eu comecei a conversar com ele, comecei a exaltar, glorificar e conversando, e a conversa tava muito boa. Eu creio que eu tenha ficado ali de joelho mais ou menos 1 hora, não sei, por aí. E eu falei assim pra ele, Senhor, se o Senhor está aqui, na minha sala, comigo, se o anjo do Senhor está aqui, eu quero hoje uma prova física que o Senhor está aqui comigo. Não somente espiritual, mas eu quero algo físico. Eu quero sentir a tua presença realmente. E eu fui bem específica naquele momento. E eu tava falando. Só que eu não me calava pra ouvir a voz de Deus. Até o momento que eu senti de me calar um pouco. Antes que eu me calasse, eu falei assim, Senhor, se o Senhor está aqui, nessa sala comigo, eu quero uma experiência contigo sobrenatural. Eu gostaria que o anjo do Senhor viesse aqui nessa sala
e levantasse o meu braço direito, para mim saber que o Senhor está comigo em tudo isso que eu tô passando. E nesse momento eu tava falando, como eu falei para vocês, e eu resolvi me calar. No momento que eu fechei a minha boca, o anjo do Senhor veio por trás de mim. E nesse momento, ele tirou toda aquela unção que eu tava sentindo, quando eu tô sentindo a presença de Deus, eu fico tremendo dos pés à cabeça, né? E naquele momento, aquele tremor foi tirado. E Deus me deu uma unção diferenciada, que foi uma unção dos pés à cabeça. Como se meu corpo estivesse sendo anestesiado. Aquela sensação quando a gente está recebendo anestesia, que vai fazer uma cirurgia. Quem faz cesariana sabe como que a gente sente aquela anestesia subindo. Então foi mais ou menos aquela situação. Só que algo muito forte, sabe? É como se tivesse anestesia no meu corpo. Eu creio que isso, gente, era para me poder sentir a presença de Deus. Porque é algo muito forte, sabe? Então meu corpo humano, ele, da forma física que eu estava, eu talvez não suportaria. Então Deus, ele deu algo diferente. Meu corpo começou a ser tipo anestesiado, o pelo do meu corpo inteiro ficou arrepiado. É a sensação quando a gente toca a nossa pele assim na frente da televisão. Não sei se vocês já sentiram que os pelinhos, eles causam atrito juntamente com a tela da televisão, eles levantam. Então era mais ou menos daquele jeito, o corpo inteiro, como se meu corpo inteiro tivesse energia. Também, naquele momento, meu ouvido se abriu para algo espiritual. E eu comecei a ouvir, literalmente, o barulho de muitas águas. Mas, gente, era como se eu estivesse na frente de uma fonte. De uma fonte, sabe? Quando você está na frente da fonte, que aquela água, ela vai, faz aquele trajetória, corre e desce de novo, faz aquele barulhinho. Sabe a água da fonte, que ela sobe e desce, tem aquela caidinha, aquele barulhinho e continua correndo? Então era daquele jeito. Era daquele jeito, é como se eu estivesse na frente de uma fonte, o barulho do anjo do Senhor, né? E aí, o que eu ouvi ali naquele momento do anjo do Senhor era isso, como se fosse águas de uma fonte. É o que eu posso mais tentar passar pra vocês, dessa forma. E os meus ouvidos ouvindo aquele barulho muito gostoso, gente. E de repente o anjo do Senhor veio, igual eu tinha falado, e ele levantou o meu braço. Ele levantou meu braço lentamente assim. Depois que ele levantou meu braço assim, eu sentia, sabe, ele aqui levantando. Ele baixou o meu braço, ele esticou lá no final, esticou o meu braço. Aí ele trouxe meu braço reto. Depois ele trouxe meu braço até a frente, dessa forma. Tipo, numa sincronia muito exata, sabe? Tá, que meu braço estava baixo, ele levantou. Ele fez com que meu braço viesse assim. E ele foi, levantou meu braço até o final, até meu braço estralar. Meu braço fez assim, deu aquele estralo. Quando fez aquele estralo, ele trouxe bem lentamente, gente, mas numa sintonia muito surreal, sabe? Aí ele trouxe bem lentamente, só pra me sentir mesmo que ele tava aqui. Ele trouxe bem lentamente o meu braço. Fez isso aqui com o meu braço e baixou. Tudo do Senhor é muito organizado, gente. Até pra ele levantar o nosso braço. É numa, tipo assim, numa sintonia muito... Eu não sei nem dizer pra vocês, muito perfeita. E naquele momento eu fiquei maravilhada, eu não queria abrir meu olho, sabe? Quando meu braço estava lá em cima, eu abri meu olho pra olhar o meu braço, sabe? E o anjo do Senhor segurava o meu braço dessa forma, né? E depois que ele baixou meu braço, da forma que eu falei pra vocês, aí eu abri o meu olho bem devagar e ele continuou aqui do meu lado. Nesse momento a minha filha acordou e ela chegou na sala, olhou pra mim e disse: "Mãe, o anjo do Senhor tá aqui." Aí eu falei: "Tá, ele tá aqui, Radassa." Aí ela pegou e disse assim: "Mãe, ele tá aqui." Eu disse: "Tá, ele tá aqui." Né? Deus permitiu ela entender aquele momento, né? E ela vê que o anjo do Senhor tava ali. E ela disse: "Ah, já que ele tá aqui, eu vou fazer uma pergunta pra ele." Aí eu fui e falei: "Faz, filha." Ela falou assim: "Deus, você vai dar uma casa pra minha mãe?" E nesse momento, gente, porque fazia um ano que nós estávamos orando pra gente conseguir
mudar de casa, sabe? Mas a gente, como vive na dependência do Senhor, tem que ser tudo no tempo de Deus, tudo conforme a vontade de Deus. A gente não pode dar um passo sem que seja a vontade de Deus e também sem que seja a direção de Deus. Porque a gente está na dependência de Deus, então Deus é que organiza a nossa vida em tudo. E nesse momento, quando ela perguntou, Deus, o Senhor vai dar uma casa para minha mãe? E nesse momento o anjo do Senhor veio, fez a mesma sincronia com o meu braço, sabe? Ele veio, levantou meu braço, trouxe até a frente, levantou, esticou até no alto. Aí ela pulava de alegria, mãe, o anjo do Senhor vai dar uma casa pra gente. E eu falei, filha, é. E a presença de Deus muito, muito, muito forte, sabe? Vocês imaginam a presença de Deus pra uma criança? Acordar e sentir, saber que Deus tá ali, e ver que Deus tá ali, né? Então é algo muito forte. E, gente, pra honra e glória de Deus, com uma semana depois, Deus providenciou uma casa pra gente. É tanto que nós estamos já nessa outra casa, porque Deus providenciou e foi tudo conforme a vontade de Deus. O que eu quero falar pra vocês com isso tudo? Vocês percebem que o verso que eu trouxe aqui hoje fala muito sobre isso, que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que temem ao Senhor e os livra, e os guarda. Então, essa palavra ela é muito viva, ela é muito forte. Eu não imaginava o quão real, sabe, o quão forte poderia ser uma experiência com Deus da parte de uma palavra assim da Bíblia, sabe? Porque é real, é muito forte. E Deus, ele é fiel, ele cumpre a sua palavra. Ó, aqui fala, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom e bem-aventurado o homem que nele confia. Então, por mais que nós estejamos passando por dificuldade, não é momento de se desesperar, de gritar, sabe? De escandalizar o nome do Senhor, porque as pessoas estão vendo o que a gente está passando e a gente causa um escândalo no nome do Senhor. Não, é momento da gente se chegar a Deus, conversar com Ele, falar. Nesse momento eu quis conversar com Deus como um amigo, sabe? Eu não quis ficar pedindo nada pra Ele, mas Deus causou uma situação em que Ele mesmo respondeu aquilo que eu estava precisando, sabe? Porque Deus, Ele é maravilhoso, Ele sabe, Ele nos conhece. Mas se você quer abrir sua boca, contar tudo que você está passando, Deus, Ele quer ouvir da sua boca, Ele quer saber. Tire um momento também de amizade com Deus, de conversar, de chamar Ele para uma intimidade, sabe? É muito bom. E eu fui contar essa experiência para uma inscrita minha, que é uma grande amiga, que se tornou uma grande amiga, e ela fez a mesma experiência, e eu falei para ela, se você fizer, vai acontecer com você. E realmente, Deus cumpriu, Deus fez da mesma forma com ela. E tem uma outra amiga também que já tem esse tipo de experiência, ela já tinha falado pra mim. Então as experiências de Deus é pra ser compartilhada. Tudo que eu falo aqui, que aconteceu comigo, pode sim acontecer com vocês. Porque eu não sou melhor que ninguém, eu não sou melhor que vocês, eu não tenho nada melhor que vocês, né? Deus, Ele nos ama de forma igual, Ele nos ama igual. Então tem pessoas que falam, Célia, como que eu faço pra mim ter mais intimidade com Deus? Célia, eu quero ter uma proximidade de Deus. Gente, é buscar, não tem jeito. É buscar através das armaduras espirituais, a palavra de Deus, oração, santificação, jejum, e você vai ter. E uma coisa muito importante que eu também vejo que faz toda a diferença na nossa caminhada espiritual pra gente ter intimidade com Deus é andar com pessoas que têm intimidade com Deus. Isso é vivo, isso é verídico. Quanto mais você se aproximar de pessoas espirituais, mais espiritual você vai ficar. Porque essa pessoa, ela tem a tendência de lhe ensinar, de mostrar o caminho mais fácil para você se chegar a Deus. Não que elas são melhores, mas é porque ela já tem assim um céu aberto, sabe? Isso é verdade. Eu estava com a minha amiga Sara, aquela que me deu a Bíblia, e ela tem umas experiências espirituais muito legal. Ela sente o Espírito Santo na mão. A mão dela tem uma unção diferenciada. E um dia a gente foi para uma lanchonete e nós estávamos lá comendo esfirra. De repente a presença de Deus foi tão forte dentro da esfirraria e a gente colocou a mão uma em cima da outra. Ela me mostrou a unção que ela tinha. E Deus se manifestou dentro da esfirraria, sabe? As pessoas começaram a ver que o ambiente ficou diferente. A presença de Deus estava muito forte, muito real. Mas depois no outro vídeo eu vou chamar ela aqui para contar como é que foi essa experiência. Ela conseguiu dividir a unção que ela tinha comigo e eu consegui dividir a unção que eu tinha com ela.
nós começamos a dividir experiências espirituais. Eu comecei a vivenciar experiências espirituais que só ela tinha e ela começou a vivenciar experiências espirituais que eu tinha. E essa minha amiga que eu fiz, que é inscrita aqui do canal, começou a vivenciar experiências que eu tinha. Comecei a passar para ela, através do Espírito Santo, é claro. E ela começou a passar para mim, através do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é para ser, sabe, compartilhado. Ele está com todos. Então, quanto mais você se aproximar de pessoas espirituais, mais intimidade com Deus você vai ter. Não que você vai se afastar das outras, pelo contrário, você vai influenciar as outras a buscar também. Mas procure andar com pessoas que gostam de orar, que gostam de ir no monte, que gostam de buscar, que gostam de ter intimidade com Deus, que vocês vão ver a mudança que vai existir no seu ambiente físico e espiritual. Depois vocês contam aqui nos comentários se isso é verdade, porque eu tenho certeza que Deus, ele honra a palavra de um profeta de Deus, de um servo de Deus, de um filho de Deus, tá bom? Então, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.